Henker que vive duas vezes. Capítulo 314. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 2/12 avos. Capítulo 314 O Rei do Submundo. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 2/12 avos. Os olhos de Yon-Woo encontraram os de Hades. Eles estavam escuros e era difícil ler o que ele estava pensando. Todos os deuses e demônios que Yon-Woo conheceu até agora eram fiéis aos seus sentimentos. Todos riram, expressaram raiva ou tiveram um sorriso ilegível. Havia um padrão em seus rostos. Mas o sorriso frio no rosto de Hades era diferente. Foi profundo. Yon-Woo sentiu como se sua alma fosse sugada só de olhar para ela. Era como o próprio Tártaro. Por um momento, Yon-Woo se perguntou por que Hades estava fazendo uma pergunta como essa. No entanto, será melhor escolher bem uma pergunta. Priorizo o comércio justo acima de tudo. Confiar, respeito, o que tudo isso importa? É tudo inútil. Dar tanto quanto se recebe. Você pode fazer negócios dessa maneira. Estou pedindo para você negociar porque também tenho uma pergunta para você. Yon-Woo assentiu. Ele poderia dizer que tipo de crenças e personalidade Hades tinha. Quem era o gigante no lugar onde cheguei? O cadáver do gigante tinha quilômetros de comprimento. Persis também era enorme. Mas comparado ao cadáver, ele não era nada. O cadáver era como uma montanha. Então, é isso que você vai perguntar. Hades sorriu. Cronos. Yon-Woo arregalou os olhos. Você conhece Cronos? Ele não é o rei dos titãs? Isso é verdade. E ele também é o pai de Zeus, Poseidon e Eutrancei. O pai horrível que comeu os próprios filhos. As lendas do Olimpo começaram com o rei dos deuses, Cronos, comendo seus filhos. Ele ouviu uma profecia de que uma criança tomaria sua posição e começou a engoli-las assim que nasceram. Porém, sua esposa, Rhea, não suportou ver tal atrocidade acontecer e escondeu o mais novo, Zeus. Zeus cresceu longe de todos e voltou para desafiar Cronos. Cronos vomitou todas as crianças que engoliu, e elas se tornaram aliadas de confiança de Zeus. Eles eram Hades, Poseidon, Hestia, Hera e Deméter. Após a longa guerra, os irmãos conseguiram prender Cronos e seus apoiadores, os titãs, no Tártaro. Isso significava que Cronos foi o início das lendas do Olimpo e seu maior vilão. Mas, tal ser morreu? Poderia um deus também morrer? E também, Cronos não era o Rei Negro? Até agora, nem todos os deuses tinham chamado o Rei Negro pelo seu nome. Eles apenas se referiam a ele como ele. Hermes disse que foi por causa do penhor do rio Estige. Mas do jeito que as coisas estavam, suas expectativas podem estar erradas. Você parece estar se perguntando como tal ser pode morrer. Isso, está correto. Suponho que você faria isso, já que roubamos tempo dele. Isso significa que roubamos tudo o que ele tinha. Para se tornar um deus completo, você precisa de imortalidade absoluta, e pessoas com imortalidade precisam de tempo. Um deus verdadeiro não é um ser que governa o tempo, mas então ele foi e saiu assim. Ele morreu. O deus do tempo e da morte. Ele estava dizendo que porque eles haviam tirado o tempo dele, só restava a morte. E graças a isso, pude receber uma parte da morte, e de qualquer forma, foi isso que aconteceu. Hades acenou com a mão como se não quisesse mais falar sobre isso. No entanto, Yon-Woo não perdeu. Hades o olhou de cima a baixo rapidamente, como se ele estivesse tentando encontrar alguma coisa. De mim, o que? Mas Hades deve ter pensado que não poderia aprender muito com Yon-Woo e continuou a falar novamente. Então, farei uma pergunta agora. Sim, senhor. Você ouviu mais alguma coisa de Perséfone? Yon-Woo pensou em quando deixou o território sagrado de Perséfone. Toda a minha tarefa era procurar onde você estava. É assim mesmo? Eu vejo. Hades sorriu amargamente. Foi a primeira emoção que Yon-Woo viu por trás daquele sorriso frio. Yon-Woo achou que ele parecia um tanto solitário. Faça sua próxima pergunta. Esse foi o fim da sua pergunta agora há pouco? Então, Hades parecia estar perguntando a Yon-Woo qual era o problema. Yon-Woo engoliu em seco. O próprio Hades acabara de dizer que priorizava o comércio justo acima de tudo. Foi assim que ele valorizou a mensagem de Perséfone? Não é nada. Você diz muitas coisas inúteis. Faça rapidamente sua próxima pergunta. Então, a batalha eterna é cansativa? A segunda pergunta. Yon-Woo já tinha visto o campo de batalha, mas queria ouvir da perspectiva de Hades. A batalha? A batalha. Hades sorriu e riu. Se você pode chamar isso de batalha. A risada se tornou um sorriso frio. Para ser exato, foi um sorriso voltado contra si mesmo. O Tártaro já está à beira da destruição. Foi assim que começou a explicação de Hades. Centenas de anos atrás, ele veio ao Tártaro pela primeira vez por causa de coisas estranhas que aconteceram lá. A situação não era muito melhor do que naquela época. Você não achou que o primeiro titã que viu, Persis, era normalmente grande? Mesmo sendo um deus, ele não deveria ser tão grande ou ter tanto poder da alma. Yon-Woo pensou no corpo do deus gigante que era alto o suficiente para alcançar o céu e assentiu pesadamente. É porque ele absorveu o poder sagrado de Cronos. O poder sagrado de Cronos não desapareceu só porque ele morreu. Os titãs e gigantes que buscavam vingança procuraram maneiras de entender como usar a herança de Cronos e encontraram algo.
Seu tamanho anormal era apenas um efeito colateral disso. Então a fumaça preta que eu vi é o poder sagrado de Cronos. Ele pensou na fumaça que exalava do corpo de Perses quando Hades o atacou. Não é fácil lidar com criminosos que possuem o poder sagrado de um antigo rei. Continuei a perder território enquanto eles roubavam a energia e agora só me resta este lugar. Hades murmurou para si mesmo, pensando em como era irônico ter a prisão tomada por seus presos. Então, Ion-Wu relembrou os rostos exaustos de Dis Pluto. Eles eram soldados que esperavam que os titãs e gigantes logo dominassem o Tártaro. O que acontecerá se eles fizerem isso? Desta vez, era hora de Hades fazer sua pergunta. Humano, qual é a razão pela qual você veio aqui? Ion-Wu fez uma pausa e olhou diretamente para Hades enquanto falava. Para recuperar Kini. Sim, senhor. Hades riu novamente. Ele ficou pasmo. Que engraçado. Você sabe o que isso significa? Ion-Wu não desviou o olhar de Hades. Isso significa que você será parte de mim. Você se tornará minha sombra e será o apóstolo que lidera todos os meus seguidores. Você pode fazer isso? Hades estreitou os olhos. Assim como não posso aceitar você, parece que você não tem a menor intenção de servir ninguém. Estou correto? Ion-Wu não disse nada. Ele apenas continuou a olhar para Hades. Ele teria tentado procurar outra opção em circunstâncias normais. Mesmo enquanto Hades falava sobre rejeitá-lo, a maneira como ele agia era diferente. Que humano divertido. Você também não reage muito. Com os braços apoiados nos braços do trono, Hades olhou para Ion-Wu com altivez. Você disse que queria Kini, então vou lhe contar a conclusão primeiro. É impossível, não porque eu não queira, mas porque não tenho Kini. Os olhos de Ion-Wu ficaram maiores. Isso significa. Estou dizendo que está quebrado. Desde muito tempo atrás, quando lutei com Typhon, o rei dos gigantes. Se Kini ainda estivesse aqui. Eu me pergunto se teríamos sido derrotados unilateralmente. Aspas. Assim como Astrape disparou raios, simbolizando Zeus, e Triana causou tornados, simbolizando Poseidon, Kini emanava uma escuridão pesada e lentamente empurrava os inimigos para a morte. Também poderia esconder a presença de seu dono e acabar com a vida de seus inimigos sem qualquer som. Hades estava atualmente usando uma espada em vez de Kini. Mas ele não conseguia usar seu poder sagrado ao máximo apenas com a espada. Ele sempre sentiu que algo estava faltando sem o artefato sagrado ao seu lado. Se ao menos ele tivesse o elmo que usou para derrubar Cronos, a situação não teria se desenvolvido assim. Não, se ao menos todos os ciclopes tivessem sido reunidos. Os olhos de Ion-Wu se arregalaram. O que você quer dizer? Estou dizendo que se os 3 irmãos ciclopes que me deram Kini tivessem se reunido, Kini poderia ser criada novamente. No entanto, com apenas um presente, isso não é possível. O RRNG? O RNG. O desespero do Rei Negro estremeceu. Brontes estava gritando depois de ouvir o que Hades disse. Ion-Wu pressionou a pulseira enquanto falava. Apenas Steropes e Arges não chegaram aqui em segurança? Desta vez, Hades foi quem ficou surpreso. Como você sabe disso? No entanto, é como eu disse. O primeiro, Brontes, desapareceu no caminho para cá, e o segundo Steropes, morreu em um ataque de titã. Neste momento, apenas Arges ficou para trás, e ele está nos ajudando tanto quanto pode. Mas há limites para o que ele mesmo pode fazer. Kini foi um item criado por todos os irmãos juntos. Suas habilidades também não são como antes. O RRNG. A pulseira preta começou a tremer violentamente. Brontes estava chorando com o fato de seu segundo irmão estar morto. Apesar disso, se eu puder usar isso bem. Ion-Wu pensou que as coisas poderiam ser mais tranquilas do que ele pensava. Hades, você está dizendo que se os 3 irmãos ciclopes estiverem reunidos, Kini poderá ser restaurada? E que você ganhará vantagem na guerra. Hades não conseguiu ler o que Ion-Wu estava pensando e franziu as sobrancelhas. Isso é verdade, mas a batalha não será completamente virada. Existe um método para tornar as coisas melhores do que são agora, embora eu não quisesse usá-lo. Mas do que você está falando? Então, se eu resolver esse problema, você pode me dar Kini em troca depois que a guerra acabar. Do que diabos você está falando? Por favor, apenas me dê uma afirmação. Você me dará Kini mesmo que eu não me torne seu apóstolo? O rosto de Hades se contraiu. Mutar, se você quiser, eu te dou. Juro pelo meu nome. Mas se você não conseguir cumprir sua promessa, não terá um bom final. Você jurou pelo seu nome. Então, por favor, ligue para Arges aqui, com um item de Steropes. Hades olhou para Ion-Wu com insatisfação depois de interrompê-lo, mas presumiu que Ion-Wu poderia fazer algo com base em seus olhos confiantes. O que ele estava tentando fazer? Ele não conseguia ler a mente de Ion-Wu. Ele adivinhou que Ion-Wu faria algo com a autoridade do Rei Negro, mas não sabia exatamente o que. Ele também era um deus da morte. Mas tudo o que fez foi punir os mortos. Ele não conseguia se imaginar fazendo mais nada com eles. No entanto, não custaria nada tentar, e se Ion-Wu o humilhou, não era tarde demais para puni-lo mais tarde. Hades bateu palmas para convocar um servo para trazer o ciclope Arges, junto com um item de seu irmão morto, Steropes. Então,
Ele olhou para Yon-Woo silenciosamente. Um jogador com um item dele. Hades não planejava ficar com raiva como Poseidon. Ele considerou o que fez naquela época um erro. No entanto, mesmo que ele pudesse voltar naquela época, ele faria a mesma coisa. Ele conseguiu estar onde estava hoje como resultado de suas ações naquela época. Todas as suas autoridades vinham dele, como os titãs e gigantes. Só então, a porta se abriu e Arges entrou lentamente. Como diz Plutão, seu rosto estava exausto da longa guerra. Ele segurava velhas bigornas com as duas mãos. Você ligou para mim? Arges, coloque esses itens na frente daquele jogador ali. Sim, senhor. Arges pousou cuidadosamente as bigornas na frente de Yon-Woo sem questionar. A partir de agora, permitirei que você conheça seus irmãos. O que? Yon-Woo estendeu a mão para as bigornas, olhando para os olhos mortos de Arges. Arges estava prestes a perguntar-lhe o que estava fazendo. Huak. De repente, um raio de luz se espalhou ao redor deles e uma alma apareceu na frente de Arges. O único olho de Arges se arregalou. O rosto que ele queria ver agora estava bem na sua frente. Arges. Bem, irmão? Por que você é tão magro? Por que as coisas ficaram tão ruins? E é realmente você, irmão? Finalmente, depois de 200 anos, poderemos ficar juntos. Os olhos de Arges se arregalaram. Então, Convocação dos Mortos foi ativado. Quem você gostaria de convocar? Esteropes. Uma luz azul começou a brilhar.